Bom dia, queridos, a paz do Senhor, que Deus os esteja abençoando maravilhosamente, não é, nesse dia. Começamos hoje aqui no templo a campanha da Santa Ceia, não é, onde nós estamos trabalhando com o tema reconciliados no Senhor, não é? Buscando a reconciliação no Senhor, buscando a unidade no Senhor, estarmos amarrados no Senhor, como disse Paulo no texto que nós vamos trabalhar essa semana de Santa Ceia. E o tema é muito maravilhoso, irmãos. O tema faz com que nós venhamos a analisar, pensar, venhamos a exercer, não é, um raciocínio lógico com relação à nossa fé. É muito importante, não é? Vai nos fazer meditar muito, não é? Conosco mesmo. Diz o texto no capítulo 4 do livro de Efésios, não é? Paulo está falando aqui sobre a unidade da fé, a unidade do corpo em Cristo Jesus. Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém, queridos? Todo o texto do capítulo 4, todo o capítulo 4, não é? Ele está trazendo para nós grandes ensinos. A tendência, não é? Está vindo de encontro, está confrontando-nos com a nossa tendência natural, não é? Então, esse texto, esse capítulo vai fazer-nos aprender muito sobre vencer os nossos conflitos, não é? Com relação à nossa fé e ajudar-nos a vencer os nossos conflitos que nós adquirimos através, não é, da natureza que somos criados, não é da carne. Não é? Quem milita hoje não é sobre a carne. Vocês sabem perfeitamente que é Satanás e seus demônios que militam na carne, não é? E nós estamos aqui travando uma luta espiritual. Quando Paulo está dizendo para nós, rogo-vos eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Nós fomos chamados para ser reconciliados no Senhor, para voltar ao lugar de origem da onde perdemos lá com Adão, de viver, não é, em paz, em harmonia, em graça, em sabedoria, em discernimento, não é, como Paulo está dizendo aqui, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Mas para isso acontecer, irmãos, precisamos vencer, não é, a nós mesmos, vencer a nós mesmos. Nós temos dentro de nós muitos conflitos, não é? A psicologia, irmãos, trata esses conflitos, não é, como conflitos intrapessoal, não é? Que são conflitos internos, ou seja, que ocorrem dentro da pessoa. São conflitos nós mesmos, conosco mesmo, não é? E conflitos intrapessoal, que são conflitos entre pessoas, não é? Aí, entre pessoas, vale toda o tipo de pensamento. É em casa, é no lar, é com a esposa, é com o esposo, é com os filhos, é no local de trabalho, é por onde você andar, você anda conflitado com pessoas. Isso é a natureza da carne. Nós devemos de vencer isso. E o texto vai nos ajudar muito a entender isso, não é? Esses conflitos intrapessoal. Os conflitos intragrupal, que a psicologia define, não é? São conflitos que ocorrem entre grupos de pessoas, na igreja, no trabalho, não é? Onde você anda,
não é? Então esses conflitos, irmãos, são naturais nossos, não é? Gerados por uma força estranha, não é? Que foi conquistado lá quando Adão perdeu, não é, o seu lugar. A partir de lá, esses conflitos entraram no ser humano. E isso está em nós quando vivemos fora de Cristo. Agora, para sermos reconciliados com Cristo, nós precisamos vencer todas essas coisas. Irmãos, e por incrível que pareça, não é? Nós andamos todos os dias, nós falamos todos os dias, nós oramos, nós jejuamos todos os dias, e ainda assim mesmo temos conflitos para resolver dentro de nós. Por isso Paulo, quando escreve lá no versículo 1, ele diz, ele chama atenção, não é para nós, para olharmos para ele da maneira que ele está atrelado a Jesus Cristo. Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Paulo agora, ele está revelando para nós a maneira em que ele venceu esses conflitos internos, não é? Quando ele venceu a carne. Lá no versículo 21, ele disse assim: se é que tendes ouvidos e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Paulo está dando para mim e para você aqui a receita certa. Você quer vencer, não é? Essa natureza humana que é cheia de conflitos diário conosco, irmãos, da parte do nosso inimigo, que quer realmente destruir aquilo que nós estamos tentando conquistar, que é a paz de espírito, que é a graça do Senhor, é que estar atrelado a Ele, amarrado a Ele, como disse Paulo, não é? Prisioneiro agora no Senhor. É vencer, não é? O velho homem que corrompe todas essas coisas. E nos renovar-nos no espírito do Senhor, no sentido amplo da palavra. Esta campanha vai ser bênção. Esta campanha vai nos ajudar a vencer esses conflitos intrapessoal, intragrupal, não é? Que nós vivemos diariamente. Que Deus te abençoe. Que Deus venha te fortalecer e venha te ajudar. Estamos vendo famílias sendo destruídas. Estamos vendo lares sendo destruídos por não saberem vencer, conduzirem esses conflitos, não é, até o Senhor Jesus, até a presença do Senhor Jesus. Estamos vendo pessoas perdendo trabalho, perdendo, não condições de trabalho, porque não conseguem vencer esses conflitos intragrupal. Intrapessoal, quando as pessoas estão perdendo, não é tudo aquilo que conquistaram. É tempo de nós sermos renovados no espírito. Olhar não é dessa forma que Paulo está tentando trazer aqui para nós, no capítulo 4, não é? Porque se você for andar um pouquinho mais, lá no capítulo 6, você vai ver que Satanás ainda continua militando contra a igreja do Senhor, contra você, contra teus filhos, contra teu trabalho. Ele continua ainda usando, irmãos, as suas mentiras, não é? Para soar como verdade em você. Vença isso, irmãos, porque você vencendo isso, você vai estar, como Paulo disse, não é? Prisioneiro no Senhor. E prisioneiro no Senhor nós vamos andar conforme ele está dizendo aqui no capítulo 4, que andeis como é digno da vocação que você foi chamado. Você foi chamado para viver as promessas. Você foi chamado para viver a paz de Cristo. Você foi chamado, irmãos, para viver, como Paulo está dizendo aqui, com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando o grupo, suportando uns aos outros, suportando em casa, suportando no trabalho, suportando aonde você... Isso é um esforço meu e você vencer esses conflitos.
Que Deus te abençoe hoje. Espero você aqui para ouvir uma grande palavra do Senhor. Tenho certeza que conselhos de Deus vai estar sendo colocado hoje aqui, pela parte do Senhor em nossas vidas, através dos pregadores. Não pense você, irmãos, que as coisas estão acontecendo de um modo natural, é normal. Isso não é normal. Vencemos e vivemos conflitos e vencemos conflitos diariamente, através do nosso esforço em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, não é? Até mais tarde, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Senhor, obrigado, Deus, pela bênção, pela igreja. Obrigado pelos nossos irmãos, pela saúde, pela graça, pela restauração. E o Teu nome venha a ser glorificado em tudo isso. Abençoa os nossos irmãos que saíram para o trabalho, aqueles que estão em casa, as crianças que ainda estão em casa. Abençoa aquelas que estão na escola. Abençoa da mesma sorte, repreende todo o espírito contrário, todo aquele que tenta sobre a vida deles, e o Teu nome seja glorificado. Senhor, nos dá um dia de bênção, um dia de vitória, e logo mais à noite, à tarde, logo mais à noite, 19h30, estaremos aqui buscando a Tua presença para sermos renovados, reconciliados em Ti, Senhor, e crucificados, ó Senhor, também, Senhor, na cruz contigo. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Um bom dia, que Deus te abençoe em nome de Jesus.